E aí pessoal, beleza? Começaremos agora o nosso curso de noções de sustentabilidade, tá? Pessoal, esse curso ele vai esgotar todas as legislações do STJ, com exceção de uma ou outra que eu não acho que tem a menor chance de cair na sua prova. Então fique atento e estude somente o que eu colocar aqui para vocês, ok? Se no MPU essas matérias também forem cobradas ou em qualquer outro concurso, também estará disponível para vocês, tá bom? Nós estamos gravando aqui um curso geral que vai atender qualquer concurso, sem sombra de dúvida. Mas, inicialmente, nós estamos gravando aqui para o STJ. Pessoal, olha só. Quando a gente fala de noções de sustentabilidade, a banca trouxe um monte de normas e uma partezinha teórica. Do que eles cobram de parte teórica, eu vou colocar já para vocês aqui nesse primeiro módulo o que é importante. O resto não precisa estudar. Me escute, eu já ministro essa matéria há muitos anos e eu sei como é que cobra. Segundo, as legislações são relativamente simples, tá? Nenhuma é difícil. Difícil não. Só que tem alguns detalhezinhos, tal. Então, ou seja, você vai ter que decorar algumas coisas. Aí não tem jeito. Nesse primeiro material, nós vamos estudar os seguintes assuntos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós vamos estudar o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso aqui é uma parte teórica. Isso aqui é muito importante. Isso aqui sempre o CESP cobra. O conceito de desenvolvimento sustentável que foi instituído nesse relatório aqui. Já vou te explicar um pouquinho do histórico dele também. A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente. Isso aqui é um assunto que eu acho que, sei lá, acho que não tem muita importância, tá? Mas enfim. Isso aqui é muito certo que caia pelo menos um item sobre a Constituição, especialmente o 225 da Constituição, que fala sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso aqui eu coloquei mais por desencargo de consciência, porque basicamente nós vamos estudar isso aqui lá na parte de licitações, lá na Lei 14.133. Mas aqui ele tira dois dispositivos dessa lei e vai falar para a gente como é que as licitações são utilizadas pelo Estado para promover o desenvolvimento sustentável, tá? Muito bem. Essa instrução normativa eu acho que não tem importância para você e eu vou fazer uma rápida consideração também sobre a Agenda 2030 no que diz respeito à questão da sustentabilidade. É um dos itens dessa Agenda 2030. E por fim, a gente vai falar sobre essa instrução aqui. Essa instrução, eu garanto para você que um monte de gente sem instrução, tá, vai querer estudar essa norma inteira, como se caísse ela toda. Pessoal, quando cai uma norma dessa aqui dentro de uma matéria de sustentabilidade, eles querem que vocês conheçam dentro dessa norma o que está relacionado à sustentabilidade. É um artigo só. Um artigo só. O resto não nos interessa, tá? Essa instrução aqui, que trata sobre a questão de contratação de serviços na administração pública, é uma consequência da lei de licitações, tá? Ou seja, também na contratação de serviços, você deverá contratar preferencialmente empresas que se preocupam com a questão do desenvolvimento sustentável. Basicamente é isso. Os outros detalhes dessa instrução não dizem respeito diretamente a desenvolvimento sustentável. É sobre procedimentos para a contratação dessas empresas. Isso não nos interessa para a prova. Então a gente vai ver aqui dessa instrução somente o dispositivo que nos interessa aqui em noções de sustentabilidade. Tá bom? Beleza, vamos começar estudando o conceito de desenvolvimento sustentável. Pessoal, o que acontece? Esse nome aqui, Brundtland, é o nome de uma médica norueguesa com esse nome aqui, ó, Gro Harlem Brundtland. Essa médica foi responsável por gerar esse relatório aqui, tá? De acordo com as suas considerações. Esse relatório, Brundtland, também foi chamado de Nosso Futuro Comum, ou Our Common Future, publicado em 87, tá? Coordenado por essa médica aí norueguesa que eu falei para vocês, tá? Sob a coordenação dela, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento originou um documento no qual houve a disseminação da ideia de desenvolvimento sustentável, conceito que vinha sendo concebido desde a década de 70. E aí ela consolidou essa definição
E é uma das definições mais importantes no mundo sobre essa questão de desenvolvimento sustentável. E olha só, isso cai demais em prova, demais em prova. E aí, a gente tem várias formas de analisar essa questão do desenvolvimento sustentável. A mais importante é essa que nós vamos ver aqui. A definição feita neste relatório Brundtland, Our Common Future. Ficou definido que o desenvolvimento sustentável, presta atenção, essa aqui é a coisa mais importante sobre isso. É o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades nossas, da nossa geração, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, desenvolvimento sustentável é nós hoje desenvolvermos, termos uma vida feliz, agradável, atendendo todas as nossas necessidades, mas sem esquecer que as gerações futuras precisam também ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para também atender às suas próprias necessidades. Ou seja, o desenvolvimento sustentável atende à geração atual sem esquecer da futura. Sempre você vai ter esse compromisso intergeracional. Esse compromisso intergeracional é a característica do desenvolvimento sustentável, tá bom? Significa então possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social, econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo o que, pessoal? Um uso razoável dos recursos da terra, preservando as espécies e os habitats naturais. Então, essa é a característica do desenvolvimento sustentável que você vai precisar levar para a prova. Tá? É isso que é importante. Existe também uma outra perspectiva sobre esse desenvolvimento sustentável, que é a seguinte, pessoal. Aqui nós temos um gráfico que explica para nós, basicamente, as interações entre, especialmente, a questão ecológica, social e econômica. Só haverá sustentabilidade quando houver uma preocupação nos 3 níveis. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades econômicas, preserva o meio ambiente e promove justiça social. Essa é a ideia. Tá? Então a sustentabilidade ela tem que ter esses 3 fatores e também pensando no aspecto intergeracional. O relatório também indicou que a pobreza dos países do terceiro mundo e o consumismo elevado dos países do primeiro mundo eram causas fundamentais que impediam esse desenvolvimento igualitário no mundo e, consequentemente, produziam graves crises ambientais. Também trazia dados sobre o aquecimento global, as chuvas ácidas e a destruição da camada de ozônio, temáticas que também eram bastante novas para o momento de seu lançamento. Tá? Muito bem. Mas geralmente o que mais cai em prova, como eu vou mostrar aqui para vocês nos itens a seguir, é justamente essa preocupação de a geração atual consumir de tal forma a não prejudicar os direitos das próximas gerações. Tá bom? Então essa é a ideia. Vamos ver aqui como é que isso cai em prova e a gente já termina esse bloco, tá? Que eu vou fazer um bloco para cada item para ficar mais fácil depois para você, inclusive, achar o conteúdo, tá? Olha só para você ver. Como é que isso pode ser cobrado em prova? Em 1983, o então secretário da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-primeira-ministra da Noruega, para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Brundtland foi uma escolha natural para este papel, à medida que sua visão de saúde ultrapassa as barreiras do mundo médico para os assuntos ambientais e de desenvolvimento humano. Pessoal, isso aqui está errado, não é a medida que. A medida que é a proporção que. O correto é na medida em que. Na medida em que. Tá? Muito bem. Em abril de 87, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um relatório inovador, Nosso Futuro Comum. E esse relatório trouxe qual definição? A de desenvolvimento sustentável. Só isso. Tá? É fácil mesmo. Olha outra questão. O relatório Brundtland propõe o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo o quê? O desenvolvimento que atende às necessidades do presente
sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Pronto. Simples, simples, simples. Eu atendo às necessidades da geração agora, atual, sem comprometer as gerações futuras. Olha as outras definições. Nada a ver. O desenvolvimento onde a prioridade são as relações de trabalho justas e sem prejudicar a camada de ozônio. Desenvolvimento onde a biodiversidade deve ser preservada a todo custo. A forma pela qual a sociedade se organiza, considerando essencialmente os meios de produção e as relações trabalhistas. Nada a ver. Tá? Forma de relacionamento entre o homem e o meio ambiente, considerando a maximização do uso dos recursos do presente. Tá errado. Olha a próxima questão. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento propôs uma agenda global para o desenvolvimento sustentável e publicou o relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland, publicado em 87. A definição de desenvolvimento sustentável proposta nesse relatório é particularmente caracterizada por quê, pessoal? Incluir a questão do aquecimento global como restrição ao crescimento econômico vigente? Não. Incluir a questão do efeito estufa como prioritária para equilíbrio sustentável? Também não. Fundamentar os modelos econômicos para incorporar as dimensões sociais e políticas no cenário internacional, considerando os diferentes poderes de negociação entre as nações? Também não. Fundamentar as premissas teóricas de desenvolvimento econômico que levem em consideração os aspectos socioambientais como modelo de sustentabilidade do solo Brundtland? Não. Foi isso aqui, pessoal. Introduzir a noção de intergeracionalidade, ou seja, a relação de uma geração com a próxima ou com as próximas. Foi essa preocupação de atender às necessidades atuais sem esquecer das gerações futuras. Tá? Então, introduzir a noção de intergeracionalidade no conceito de sustentabilidade, associando a noção de justiça social. Veja ainda a próxima. O conceito de desenvolvimento sustentável foi consagrado pela ONU no final da década de 80, lá em 87, especificamente, com o lançamento do relatório Brundtland. A cenário alternativa que melhor define esse conceito ecológico, pessoal. De novo, a variabilidade entre organismos vivos, é isso que é desenvolvimento sustentável? Não, de jeito nenhum. É o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Pessoal, percebeu que com essas questões foi suficiente para você entender como que esse assunto pode ser cobrado em prova, tá? O CESP já cobrou isso também, vai ter mais algumas questões para vocês lá no simulado, eu deixei para vocês fazerem depois, ao final do material, tem lá mais algumas questões para vocês treinarem, tá bom? Mas vai ser isso aí, tá? Não tem mistério, tá? As cobranças são literais e muito simples, tá bom? Muito simples mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta para avançar para o próximo tópico do nosso primeiro material. Um abraço, até mais.